tenho a honra de chamar ao palco agora aquele que vai falar sobre o CalLab. E o que será o CalLab, né? Vamos entender agora. Eu quero chamar ao palco o professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Desenho Industrial pela Pontífica Universidade Católica do Paraná. Ele que é especialista em metodologia científica pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Paraná e tem mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, com revalidação pela Universidade da Beira Interior de Portugal. Realizou pós-doutorado em Creative and Branding na Creative University de Lisboa e estágio sênior em Entrepreneur, eu não sei falar isso aqui, do professor depois você explica. Na UFSC, editor do periódico e revista Logo e co-coordena os laboratórios Pronto 3D e Logo. Tem diversos projetos de pesquisa e extensão com universidades brasileiras e europeias. Atualmente é conselheiro na empresa de desenvolvimento de metodologia para inovação aberta na TXM Methods. Botafoguense, sempre feliz, junto a Silva e seus 3 filhos, Pedro, Felipe e Maria. Tenho a honra de chamar ao palco o professor Luiz Salomão Ribas Gomes. Vem para cá, professor. Seja muito bem-vindo à Arena. Obrigado, obrigado. Eu tinha que fazer você falar que eu era botafoguense, porque eu preciso esquecer do Flamengo um pouco, né? Ah, pois é. Não tá certo. E conseguiu. Obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo espaço. CalLab, uma experiência de arquitetos urbanistas no empreendedorismo inovador. Vou falar um pouquinho disso para construir uma relação, vou explicar o que é o CalLab, por que a gente fez isso, qual é a nossa perspectiva para fazer isso. Como a Mica falou, eu sou Salomão, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e, como eu começo a comentar quando eu faço palestras para arquitetos, eu disse, infelizmente eu não sou arquiteto, eu só sou designer, não fiz a faculdade de arquitetura, só de design e estou aqui para tentar convertê-los também, tá, se for possível. O que é o CalLab, né? Como é que ele funciona? O CalLab transforma uma ideia em um negócio de sucesso na arquitetura e urbanismo. Então, a gente busca os projetos, arquitetos que estão montando o seu escritório, já montaram, querem fazer uma virada de chave para transformar isso num negócio inovador, usando ou não tecnologia, usando ou não técnicas da arquitetura. A ideia é que se possa colocá-los como empreendedores na sua profissão, na sua formação. Eu gosto de dizer que a gente consegue, né, em alguns momentos, fazer uma virada no estúdio. A gente até faz uma brincadeira ali com o nome do CalLab e a mudança no estúdio para isso acontecer. Então, continuando aqui nossa palestra, o que é inovação? Eu preciso, antes de falar das coisas que a gente faz, a gente precisa definir algumas coisas, algumas definições que são bastante importantes. Segundo a Lei Brasileira de Inovação, né, que é de 2004 e foi regulamentada em 2011, e agora esse ano faz o marco legal das startups, diz que é a introdução, novidade ou aperfeiçoamento, não quer dizer que nós tenhamos que sempre colocar coisas totalmente novas, podemos buscar outras referências para isso acontecer, que resulta em novos produtos, processos e serviços. Ninguém está aqui efetivamente para fazer só um produto, mas também pode mudar o processo de gestão do escritório, pode mudar a forma de pensar o seu negócio e pode trazer referências, principalmente referências colaborativas ou co-criativas, como a gente gosta de fazer. O CalLab faz isso, colaboração e co-criação. Vocês vão ver hoje aqui, depois ver os pitches, quem puder assistir dos pitches finais aqui, vão ver que foi uma coisa muito interessante, essa conexão. E, ao final, até tem uma surpresa, graças a essa conexão que está aí. Eu sou caos. Sou sempre caos total. Mas, se a gente só é caos, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter um pouquinho de gestão disso. Por isso, quando vocês viram o meu currículo ali, eu fiz minha tese e meus 2 doutorados, e meus 2 pós-doutorados em metodologia. Porque eu precisava entender e me organizar um pouco. E o modelo caórdico é o que me conduz sempre, onde a caos e ordem vão continuar se conectando, vão se conectar e vão fazer a inovação acontecer. O chamos, desorganização total, o caos, um pouco mais organizado, e o controle e a ordem precisam se conectar em algum momento para isso acontecer. O de Hook,
que criou essa ferramenta, essa metodologia, esse nome, modelo caótico, diz que quando há caos e ordem, simultaneamente, na medida certa, a auto-organização ocorre. Aqueles que participaram do CallLab viram que isso era bem possível, né? Era muito, a metodologia é totalmente não linear, então eu tenho que fazer lá, voltar e não sei o quê. Mas tinha uma organização que juntava tudo e graças a isso os projetos dessas pessoas, dessas empresas, deram certo e funcionaram. Quando há caos e ordem, simultaneamente, na medida certa, a auto-organização ocorre. No mundo complexo que nós vivemos hoje, só o modelo caótico pode fazer as coisas acontecerem. Não confunda o complexo com o complicado, nosso mundo é super complexo, mas também não é complicado. A complexidade ajuda a descomplicar, né? Eu gosto de citar o exemplo do IA, né? Fazer uma IA é uma coisa muito complexa, mas pegar essa IA e mudar o mundo descomplicou, graças à complexidade dela. E apertei o botão errado agora, certo? Daí eu resolvi, nessas minhas andanças, fazer o que eu chamo de fórmula da inovação. Isso é bem legal, porque a fórmula da inovação traz para nós uma referência de como nós podemos trabalhar, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para inovar. É meio matemático, a gente fala que inovação tem a ver com criatividade, né? Mas é meio matemático. Eu fiz isso só para dar uma organização, para o caos e a ordem se conectarem. Primeiro, é importante entender que profissões criativas, como da arquitetura, como do design, como da engenharia, como do direito, que tem viés, todas elas têm viés criativo, muitas vezes precisam construir a sua metodologia. Eu costumo dizer que se eu falar aqui para vocês 365 dias colocando a minha metodologia para vocês, talvez vocês entendam um pouquinho da minha metodologia, do que eu faço. Mas a melhor metodologia de projeto é sempre a sua, aquela que você desenvolve. E basicamente é um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas. Sou um contador de histórias, adoro contar histórias, e por isso eu costumo trazer metodologia para uma historinha que muitas pessoas já conhecem, já ouviram essa historinha, e a gente precisa entender um pouquinho dessa historinha. Certa vez, um jovem casal, depois da volta da lua de mel, no final de semana, a esposa faz para o marido uma carne assada. Puxa, ela tem metodologia para fazer essa carne assada. Tem as ferramentas que são o fogo, o forno, o pirex, a forma, a própria carne é uma ferramenta para fazer isso acontecer, está tudo ali. E o método é a receita de bolo, que são os temperos que ele coloca ali. E só que a técnica é muito pessoal, é a minha técnica, o que eu vou fazer com a minha técnica. Então, ela faz essa carne assada, usando da metodologia que ela tem, e fica maravilhosa. O marido disse assim: nunca eu comi uma carne assada tão boa como essa. Conta para mim qual é o seu segredo. Daí ela disse assim: olha, meu segredo é o seguinte, um segredo de família. Nós temos uma técnica, na qual nós pegamos um pedaço de carne, seja qualquer um deles, picanha, posta, mignon, qualquer uma delas. Pegamos um pedaço de carne, tiramos uma ponta, tiramos a outra ponta e reservamos. Colocamos tempero, sal, pimenta, tempero verde, batatas em volta e no forno, 240 graus por 40 minutos. Está pronto aí a minha carne. Ele disse: mas qual é o segredo? O segredo é cortar uma ponta e cortar a outra. Mas o que você faz com essas pontas? Sei lá, qualquer coisa, jogo fora, faço um bife no outro dia, lavo uma carne de panela, não uso para outra coisa a ponta. Ele disse: ficou estranho, mas isso não é lógico. Só tirar uma ponta, tirar outra ponta, vai mudar o sabor da carne, vai mudar isso. No final de semana seguinte, eles foram almoçar na casa da sogra. E a sogra dele fez uma carne maravilhosa, muito mais gostosa do que a esposa tinha feito. Daí, ele chegou e disse assim: como é que a senhora fez isso? Eu disse: isso é uma receita de família, um segredo de família. Mas qual é o segredo? Eu pego um pedaço de carne, seja qual ele for, picanha, filé mignon, qualquer coisa, corto uma ponta, corto outra ponta, sal, pimenta, tempero verde, e forno 240 graus, 40 minutos, está pronta. Tá, mas qual é o segredo? O segredo é tirar uma ponta e tirar a outra. Mas isso é ilógico, só tirar uma ponta da carne vai mudar tudo. Não, é um segredo de família, é assim que funciona. Quem lhe ensinou? Foi a minha mãe. Não perdeu tempo, foi visitar a avó da esposa. Quando ele foi visitar a avó da esposa, ele chegou para ela assim: a senhora faz uma carne assada tão boa quanto a sua filha e a sua neta? Ela disse: faço. E como é que a senhora fez isso? É um segredo que eu aprendi da minha mãe. Você tem que pegar a carne, tira uma ponta, tira a outra ponta,
sal, pimenta, batatas em volta, forno 240 graus, 40 minutos, está pronta a carne. O marido, né, que era muito técnico, disse, puxa, mas isso não é certo, né? Não dá certo, não funciona isso. Como é que a senhora aprendeu isso? Eu aprendi com a minha mãe. Daí ele disse, mas a sua mãe está viva ainda? Tá, ela mora num lar de idosos lá em Brasília. Veio aqui para Brasília, chegou lá no lar de idosos, estava a senhora lá com 98 anos, ele chegou para ela e disse assim, eu sou casado com a sua bisneta, e ela faz uma comida especial, uma carne assada de forno, maravilhosa. Eu queria saber, ela disse que é uma receita que vem de mãe para filha, de há muito tempo. Eu queria saber se a senhora pode me dizer essa receita. Daí ela disse assim, eu estou tão velhinha, já não estou lembrando mais das coisas. Me ajuda a lembrar o que eu vou fazer com essa receita. Daí ele diz assim para ela, bom, eles pegam um pedaço de carne, cortam uma ponta, cortam outra ponta, a velhinha disse, ainda não compraram uma forma maior? Então a técnica de cortar uma ponta, cortar outra ponta, é só uma coisa que foi passando de um para o outro, né? Só não foi porque a forma não tinha o tamanho certo. E nós temos que ter técnica. Por isso, nós temos técnica na nossa inovação. E outra coisa, nós somos profissionais que usam de teoria e prática. Tem o terceiro parágrafo, sou suspeito em falar porque adoro esse livro, mas eu acredito que muitos de vocês aqui já passou pela mão de vocês, e se vocês lembrarem do primeiro parágrafo ou do segundo parágrafo do Tratado Geral da Arquitetura, né, que foi escrito por Marco Vitrúvio, 24 anos antes de Cristo, né, ele fala o seguinte, que não dá para se fortalecer só na teoria, nem só na prática. O arquiteto, e é com palavras dele, o arquiteto que sobressaiu foi aquele que usou a teoria e a prática. Por isso a gente coloca na nossa fórmula teoria e prática para tudo isso acontecer. Então, a forma que está aí não é uma forma perfeita, para mim ela é boa, eu tenho que ter uma ideia, a ideia está na cabeça de todo mundo é ideia, nós estamos falando de arquitetos, designers, gente que é muito criativo, né? Tem uma ideia, sempre tem que ter um líder, esse líder pode ser co-líder, com mais pessoas junto com ele, e uma equipe, um time. Isso tudo, juntando métodos, técnicas e ferramentas, de uma forma onde eu coloco teoria e prática, eu tenho um produto, eu tenho um resultado positivo de criatividade e inovação. Só que para ser inovador, eu não posso ficar dentro da caixa, eu tenho que sair da caixa, então eu tenho que aplicar marginalidade. Então eu tenho que ser marginal também, não quero que ninguém vá preso, né, para fazer um projeto, mas eu tenho que ter um grau de marginalidade. E hoje não se trabalha mais sozinho, né? Não existe mais skunk works, não existe mais possibilidade de fazer as coisas sozinhos. Então eu tenho que co-criar. Para eu co-criar, eu tenho que ter empatia com quem eu co-crio. O meu cliente, o meu fornecedor, o meu parceiro, o meu sócio, eu preciso ter isso tudo. E tudo isso só funciona se eu conhecer a cultura de onde eu estou colocando inovação. Porque a inovação existe, está aqui do nosso lado, está na frente da gente, mas será que eu estou inovando o suficiente, pulando a cerca, saindo da caixa? É isso que eu tenho que fazer para ser diferente, para entender a cultura daquele lugar e fazer produtos novos. Só que nada disso... Vocês já ouviram falar em Design Thinking, né? Todo mundo já ouviu falar em Design Thinking, né? Eu sou meio suspeito de falar porque eu tenho um certo ódio de Design Thinking, né? Eu acho que Design Thinking... a empresa que mais ganhou dinheiro com Design Thinking no mundo, vocês sabem qual é, né? Todo mundo sabe? A 3M, né? Fazendo o quê? Vendendo post-it, né? Que daí a gente colocou post-it em tudo que é lugar e virou Design Thinking, né? Eu acho que o Design Thinking funciona, não, tenho certeza que funciona, mas eu tenho que levar tudo uma potência, a potência do TBC, que é a melhor ferramenta de design, de arquitetura, de engenharia, de direito, de medicina. TBC, que é, podem falar bem alto, tirar a bunda da cadeira, né? Se nós não tirar a bunda da cadeira, a coisa não vai andar. Então nós temos que fazer isso. E é o que a gente fez aqui. Eu conversando com algumas pessoas que participaram do CalLabs, nossa, eu tive que sair, tive que perguntar, tive que entrevistar pessoas. Tirei minha bunda da cadeira e fui fazer isso. Apesar do programa ser online e sempre na frente do computador. Mas tiraram a bunda para fazer isso acontecer. E a gente tem que ter certeza, e absoluta certeza, o Cal tem uma briga muito grande com os cursos online de arquitetura, com a baixa qualidade de alguns cursos de arquitetura, mas muitos, a grande maioria dos cursos de arquitetura e urbanismo do Brasil formam arquitetos e urbanistas.
Um professor da FAUSP disse assim, que os melhores fotógrafos, os melhores iluminadores, os melhores coreógrafos, os melhores designers saíram da Faculdade de Arquitetura da USP. Também formou arquiteto, mas os melhores nas outras profissões saíram de lá, segundo ele. Porém, nós temos hoje, esses são dados do final do ano passado, 226.897 arquitetos formados no Brasil. Isso já aumentou, né? Tivemos mais candidatos. 180 mil são ativos, né? Registrados, cadastrados e trabalham na arquitetura. E tem mais de 650 cursos de arquitetura no Brasil. E apenas 295 desses cursos de arquitetura têm disciplina de empreendedorismo. E, na grande maioria, nem é obrigatória. É uma disciplina optativa. Então você arquiteto, sai da universidade para arrumar um emprego, ótimo, que bom. Mas a grande maioria vai para abrir seu estúdio, para montar seu escritório, para desenvolver projetos para outras pessoas, mas nunca teve noção nenhuma de empreender. Não sabe como é que faz um CNPJ, não sabe como montar uma estratégia, não sabe que imposto ele tem que pagar. Então isso é uma dificuldade muito grande que a gente pode fazer. Porque os cursos de arquitetura e urbanismo não formam empreendedores. Formam excelentes arquitetos, mas não formam empreendedores. E a gente pode comprovar isso. Vocês colocando a mão na cabeça que são arquitetos, lembram disso, né? Que muitas vezes você não sai um empreendedor. Sai um excelente arquiteto, mas não um empreendedor. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro quadrimestre de 2024, a gente abriu no Brasil 1,4 milhões de novas empresas. Contando MEI, empresa média, grande, 1,4 milhões. Só que no mesmo período, fecharam 854 mil empresas. Por quê? Fecharam porque não sabiam se organizar, não tinham estrutura, não tinham estratégia montada, né? Cortavam só o começo e o fim da carne sem saber por que faziam isso. Então, o que a gente fez? A gente buscou referências sobre isso. O Sebrae disse assim, que a grande maioria das empresas que não dão certo é porque é pouco preparo pessoal, planejamento do negócio deficiente e gestão do negócio deficiente. Isso demonstra, gosto de ler essa parte aí, a importância de capacitar profissionais para gerenciarem os seus negócios, inovarem em seus segmentos e se posicionarem em seus mercados. É isso que a gente está tentando fazer os arquitetos serem mais empreendedores, os engenheiros, os médicos, os dentistas, fazendo isso. Esse é o know-how da TXM Métodos, empresa que eu sou conselheiro e desenvolvi uma metodologia junto com eles. Nós queremos criar pessoas nexialistas. Sabe o que é um nexialista? Nexialista não é um generalista. O nexialista não é um especialista. O generalista é o cara que consegue transitar entre a especialidade e a generalidade, fazendo isso uma conexão. Esse nexialista o arquiteto já é um nexialista, pela sua formação. Agora eu vou tentar colocar nesse nexialismo inovação e empreendedorismo. Esse desenho aqui foi criado a partir de um livro do A. Joy Voigt, um holandês-americano, que escreveu o livro A Viagem da Espaçonave Beagle. Não sei se vocês já leram, esse livro é bem legal, que ele leva a Terra vai ser atingida por um meteoro, vai morrer todo mundo, eles colocam tudo numa nave, os melhores técnicos, tipo uma Arca de Noé, as pessoas mais inteligentes, e só que uns eram generalistas, outros eram especialistas, mas não se conversavam. Daí eles trouxeram um cara para fazer nexo e fazer a conexão entre eles, aí está o nexialismo. Então a gente precisa formar arquitetos empreendedores com essas características: ser otimista, ter autoconfiança, coragem para aceitar risco, desejo de protagonismo e resiliência e perseverança. Vocês vão ficar aqui e vão assistir os pitches dos melhores projetos que passaram pelo CalLab. E vocês vão entender, e eu espero que esse pessoal do lá tenha aprendido com a gente nesses 5, 6 meses que ficaram com a gente, isso, ser otimista, ser autoconfiante, ter coragem para aceitar risco, né? Um empreendedor de startup tem muito risco e tem incerteza também, quer ser protagonista e tem que ter resiliência para pivotar, né? Uma palavra que a gente entrou no vocabulário dessas empresas que estão aí. E daí surge o CalLab. Aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao CalDF, que foi o primeiro conselho que resolveu fazer isso por conta própria. O CalDF fez o Co-Creation Lab CalDF, que formou empreendedores com a nossa metodologia.
Depois, o CAU Santa Catarina fez a mesma coisa, o CAU DF novamente fez, e a gente cutucou a Patrícia, e ela abraçou a ideia, e nós fizemos o CAU Lab aqui, com o apoio de muita gente, da Alessandra, da Fernanda, que apoiaram a gente para fazer isso, fazer o diferencial competitivo desse CAU Lab. O que é o CAU Lab? O objetivo do CAU Lab é fazer inovação no estúdio, né? Inovação no estúdio, trazer a inovação para valer no estúdio. E o grande objetivo é criação de um programa em todo o Brasil. Nós vamos mostrar os dados ali. A gente está em todos os estados brasileiros, trazendo formatação de escritórios de arquitetura e urbanismo com ênfase em inovação, trazendo referências inovadoras para tudo isso que está acontecendo. O impacto que nós esperamos, que vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer mais a partir de hoje, quando a gente encerra a primeira turma do CAU Lab, melhoria nos resultados operacionais do escritório e dos estúdios de arquitetura e urbanismo, por meio do empreendedorismo e inovação. A gente quer melhorar o resultado operacional. E quando melhora o resultado operacional, o trabalho fica mais tranquilo e dá para ganhar mais dinheiro, né? Com isso, que é a nossa proposta. O CAU Lab tem uma estrutura na qual foi um formato 100% online. Quando a gente fez no DF e em Santa Catarina, ele foi presencial, foi híbrido, né? Teve algumas coisas palestras online, mas a maioria do tempo foi presencial. Nós abrimos esse ano 3 turmas com 25 projetos. Essa foi, quando a gente via, sempre tem nos redes sociais, né? Tem aqueles haters, né? Que, isso não é bom, isso não funciona, não sei o quê. A gente teve, durante o lançamento e todo o programa do CAU Lab, uma única reiterização. Pessoas reclamando que eram poucas vagas, né? Só tinham 75 vagas para o país todo. O resto, estava todo mundo achando maravilhoso isso acontecer, né? 5 meses, como teve um janeiro e fevereiro no meio, acabou ficando quase 6 meses para a formação desse trabalho. É uma metodologia colaborativa, validada presencialmente nos CAUs e com mais de 4.000 projetos de negócio já participando por ano. Uma plataforma que é espetacular, quem está lá sabe, conheceu essa plataforma, e uma coisa bem legal, a hora que termina o programa, a plataforma fica para eles. Eles podem, a qualquer momento, ir lá, acessar, mudar, ler uma coisa nova, está sempre à disposição deles para isso acontecer. São 3 turmas, né, como eu falei, uma na sociedade como referência, uma pensando em tecnologia e inovação, e uma em arquitetura e ecossistema. Para nossa surpresa, ou para nossa feliz surpresa, a turma que teve mais inscritos foi a do Sociedade como referência, né, Eval? E as outras tiveram menos inscritos, tivemos que ajeitar para que todas ficassem aprendendo parecido. Nossa metodologia funciona assim, nossa base metodológica vai desde a construção do DNA do negócio até ensinar como é que busca dinheiro, aonde busca dinheiro, parte jurídica, desenvolvendo produto, experiência, pesquisa, desenvolvimento, o que a gente está fazendo. É uma plataforma toda pensada com usabilidade, tem mais de 45 ferramentas, ela é não linear, isso é bastante importante, ser não linear para nós é fundamental, porque eu posso ir lá na frente, voltar, coisas que eu já tenho, eu posso colocar na plataforma, e é com gestão visual, para o arquiteto, isso é espetacular, né? Você pode ver a coisa, tem um foguetinho que vai dizendo quantos pontos você tem, e a cada quantidade de pontos, você ganha uma mentoria especializada numa área que você precisa. Vão desde a ideação até a aceleração desse negócio. Não vou ler todas as atividades que tem aqui, mas só para vocês saberem, né? Uma das coisas é a estratégia, a gente trabalha com as estratégias e o planejamento destas estratégias, fazendo desde um canvas exclusivo que a gente desenvolveu para esse projeto. Então, cada projeto tem o seu canvas exclusivo. Ensina-se a fazer pesquisa de benchmark, entender as concorrências, montar o DNA do negócio, para nós é fundamental, e o DNA, diferente de missão, visão e valores, que é construído de dentro para dentro das empresas, o DNA é construído de dentro para fora. Quem participou, isso eu vou pedir agora, aqueles que estão aqui, que já participaram, que já viram, por favor, não percam esse DNA, guardem, tenham ele gravado, tatuem no corpo, para não esquecer o DNA do negócio de vocês, certo? Propósito, hoje, quem tem propósito, ganha, quem não tem propósito, perde, né? Para construir uma cultura especial para isso. E força para a marca, né? Todo mundo tem que ter força de marca, por isso branding é uma referência importante para tudo isso acontecer. A parte de gestão, desde a construção de protótipos, como vender melhor, registrar a tua marca e a tua patente, entender das finanças, quais as leis e regras que fazem você vender seus projetos. Se você vender como pessoa física, você paga mais imposto do que vender como pessoa jurídica.
Ah, eu não quero abrir uma empresa, eu vou continuar vendendo para o meu CPF. Certeza que você vai pagar muito mais imposto do que abrir uma empresa e fazer o seu projeto acontecer por essa empresa. E também a famosa sopa de letrinhas que está na moda, que é o ESG, né? Sustentabilidade, governança e meio ambiente. Praticar, fazer os pits. Hoje, quem ficar aqui para ver, vão ser 9 pits? 9 pits que prepararam, treinaram. Tenho certeza que eles e elas que estão aqui estão treinando ainda, né? Ou estão nervosos, ou estão querendo fazer diferença para tudo isso acontecer. E tenta transformar um estúdio de arquitetura numa startup. A startup trabalha com risco e muito risco, né? E também com a incerteza. Então, tem que entender que a gente precisa entender os riscos e fazer as incertezas virarem certezas. Tem muito que a gente fala, né? Tem que errar rápido para consertar rápido. 6 meses de trabalho, quase 7 meses de trabalho. A Val, que está ali, foi aqui, coordenou todo esse projeto aqui. E chegamos aos seguintes resultados. Primeiro, as 3 áreas, a gestão de negócios responsáveis adotou uma visão integrada e os impactos que elas podiam ter, e da clareza no valor econômico, social, ambiental, de tudo. O ESG sendo fortalecido aqui. O segundo grupo era a gestão de negócios disruptivos, onde era pegar inovação na veia, fazer coisas diferentes para o mercado. E o terceiro é inovação tecnológica, buscar ferramentas que vocês já conhecem, como BIM, CAD, SketchUp, e usar ele para o bem de vocês, e não só usar por acaso ou com só uma muleta, e sim como um gestor de projetos, alguém que está ajudando nos projetos a acontecerem, transformando isso. E sem esquecer que, né, a gente sempre fala, e todo mundo comenta, na nossa famosa, né, IA. Né? A IA é importante. Até a Val falou uma coisa importante, né? Nós tínhamos a Valer IA, né? que tocou os projetos aí, né? Fez a coisa acontecer de uma forma mais positiva. Nós tivemos mais de 300 inscrições, só que 225 finalizaram a inscrição. 300 pessoas entraram, iniciaram e não concluíram todas. 225 escreveram essas inscrições, com uma grande quantidade mais de São Paulo. São Paulo foi o estado que mais teve inscritos, depois veio o Rio de Janeiro, e depois, eu acho que foi depois do Rio, quem foi? Minas Gerais. Os 3 do Sudeste, né? Foram os que mais se inscreveram aqui. Tivemos de todos os lugares, do Acre a Rio Grande do Sul, do Maranhão a Rondônia. Todo o Brasil teve projetos ali. 75 foram selecionados, olha só, 35, número maior, é para negócios sociais, para projetos sociais. Depois vem negócios disruptivos com só 19% e negócios tecnológica 35%, certo? Chegaram no final, 52 pitches. 70 projetos concluíram, dos 75 que iniciaram, 52 apresentaram o projeto final. Isso é um número muito grande. 70% foi até o fim. Isso é muito bom. Mostrou que o que o CAL imaginou funcionou. Fazer uma coisa diferente e que vai ajudar esses arquitetos a acontecer, né? A maioria do Sudeste, depois Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, por último lugar. Foram mais de 50 encontros online. Eu fiz alguns presenciais, onde eu ia dizer, olha, eu estou aqui nessa cidade, tem alguém do CalLab? Ia lá conversar comigo. 120 mentorias individuais, 200 atendimentos individuais com diagnóstico e monitoramento, 8 bancas de pré-pitch, 5 bancas de pitch final e mais de 40 eventos para tudo isso acontecer. Esse é o CalLab, onde a gente construiu uma referência positiva para arquitetura e startups. Vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês. O CalLab foi um programa de pré-incubação com foco exclusivo em arquitetos e urbanistas. Através de um modelo 100% remoto, atingimos a esses profissionais em nível nacional, que conectaram suas ideias através de uma rede de especialistas e uma metodologia única. Ao todo, foram 225 inscrições, onde selecionamos 75 projetos, atingindo assim 24 estados brasileiros, todos eles unidos por uma mesma vontade: tirar a sua ideia do papel para se transformar em um grande negócio. Os projetos participantes do programa estiveram representados através de 3 verticais: negócios responsáveis,
negócios em inovação tecnológica e negócios disruptivos. Consegui, através desse projeto, desenvolver e estruturar de forma consistente a ideia do meu negócio, que é desmistificar a cultura de que a arquitetura é apenas voltada para o luxo. A forma como a TXM une tecnologia, experiência e inovação nos provoca a repensar o papel do arquiteto como um agente real de mudança. Durante os 5 meses de programa, os arquitetos participaram de uma série de capacitações através de webinars, mentorias coletivas e cocriações, sendo conectados por uma rede de especialistas, trabalhando assim as áreas de marketing, inovação, jurídico, vendas, DNA e definição do propósito de seus negócios. Ao todo, tivemos mais de 40 encontros. Uma das coisas que mais me marcou foi perceber como a escuta ativa e a troca com outros projetos nos ajudaram a ver pontos que antes não enxergávamos. Além disso, o apoio dos mentores nos trouxe segurança e clareza. A metodologia do CalLab foi muito prática, dinâmica e totalmente voltada para quem realmente quer tirar o projeto do papel. E durante o programa foi incrível. Todas as palestras, os encontros, tudo bem pensado para a gente tirar do papel, conseguir crescer a nossa empresa, foi essencial. E a sequência ferramental SWOT, Ikigai e tantas outras que são aplicadas ao longo do processo, faz a gente rever não só a gente, mas no ponto da própria persona. E uma das coisas que mais me marcaram, eu acho que foi um divisor de águas para nós, foram as mentorias. Como a plataforma gamificada, na medida em que os participantes realizavam suas atividades, eles adquiriam pontos, os quais eram trocados por mentorias individuais. Todas as equipes passaram por esse processo com alguns mentores, onde tivemos então aí ao longo do programa mais de 120 horas de mentorias individuais. Eu quero dizer que eu fiquei muito impressionada com a qualidade das ideias que passaram pelo programa e quero destacar também a qualidade da turma, que foi sensacional e extraordinária. Foram mais de 60 empreendedores ficando comigo aí até as 9 da noite, trocando ideias sobre propriedade intelectual, estratégias, marcas, patentes. E isso é só para quem tem muita vontade de fazer acontecer. Tá todo mundo de parabéns. O que marcou, na verdade, foi ver tanta gente engajada, tanta gente preocupada em fazer o melhor, em assimilar o máximo possível, em aproveitar o máximo possível aquele tempo que a gente teve juntos. Eu acho que isso é o que acaba fazendo o programa valer a pena. 5 meses depois, estamos saindo com um plano de negócios robusto, um plano de marketing a ser executado e principalmente um plano de ação de validação do nosso MVP. Saímos do acho que para o provamos que. Os arquitetos participantes do CalLab foram muito criativos. Eles trouxeram projetos muito interessantes. Eu tenho certeza que muitos deles irão fortalecer o conceito que o arquiteto tem de como seguir à frente negócios inovadores, e eles servirão de inspiração para novos times que virão com certeza nos próximos anos. Eu não sabia que eu podia aprender tanto, sabe? E de uma forma divertida, gamificada, as mentorias excelentes, os mentores maravilhosos. Se antes nós só tínhamos uma boa ideia, hoje a gente tem um caminho assim para seguir com muito mais critério, com muito mais certezas do que a gente conseguiu já aprender. As ideias que todos têm, né, de como inovar, de como ter um negócio mais responsável, de como quebrar, né, um pensamento a respeito de algum negócio, assim, isso me marcou demais, assim. Tem a ver com ensino e formação, tem a ver com política profissional, tem a ver com ética. Então, na verdade, é um tema que cabe em diversas comissões e os feedbacks foram muito positivos. Eu estive no estado de São Paulo e os conselheiros do CAL São Paulo, todos dizendo, olha, a gente quer trazer essa metodologia para cá. Como
coordenadora do CalLab, tive o prazer de ter contato com diversos profissionais de todas as regiões do nosso país e assim percebi que programas como o CalLab faz toda a diferença na vida de quem quer empreender. Aqui, sonhos viram projetos, projetos viram legado. Aqui, ideias viram realidade. E isso foi muito legal e muito importante para conectar mentes que estão trabalhando e querendo modificar o mundo. Só tenho a agradecer a toda a equipe do TXM, agradecer ao CAL, esse programa do CalLab que foi muito bom, foi um ótimo crescimento e deixar a recomendação, né, para as próximas pessoas que puderem entrar, fazerem muito bom proveito. Pessoal, o nosso programa teve sucesso e a gente quer continuar tendo, né? Pensar nos próximos anos, fazer um pouco de diferença para a arquitetura. O propósito da TXM é mudar o mundo de baixo para cima, por meio da inovação aberta, utilizando metodologias colaborativas. É isso que a gente está fazendo, construindo as pessoas para serem empreendedores, para construir e para mudar o mundo de uma forma diferente. Muito, muito, muito obrigado. Por favor, ali, ó, uma coisa. Pode voltar, pode olhar de novo, só um pouquinho, quero voltar, tem mais um slide. Aqui, ó. Esse é o Salo Designer, eu quero ter 1 milhão de seguidores, tá? Eu só tenho 3 mil. Se vocês conseguirem chegar a 1 milhão, eu agradeço muito. Podem me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, em todos os lugares do mundo. E essa é a TXM. Se vocês puderem seguir também, marcar e falar com a gente, está aí nosso QR Code. E agradecer muito a Patrícia, que acreditou na nossa ideia, né, fez isso acontecer. E agora os nossos planos são replicar isso ano que vem, fazer em outros lugares, fazer presenciais e ampliar o CalLab para todos os estados da federação cada vez mais e ter resultados super positivos. Obrigado a todos que ficaram aqui e agora vocês vão ter a oportunidade de ver os pitches finais. Os 9 melhores projetos vão apresentar os seus pitches para concorrer àqueles troféus ali e ainda prêmios a mais aqui na nossa apresentação. Valeu, pessoal. Muito obrigado.